bem-vinda, vocês sejam muito bem-vindas. Nós vamos estar hoje em Efésios, no capítulo 4. Gente, vai ser difícil falar em tão pouco tempo de um devocional nesse capítulo, mas depois corre lá, leia tudinho para você compreender melhor. O gostoso da palavra de Deus é isso. Você ouve uma porçãozinha e depois você fica degustando, você fica lá aprendendo e vendo o quanto de coisa que ainda tem ali. Então, principalmente você que tem dificuldade para fazer devocional, aproveita esse tempinho, pega esses capítulos que são mencionados aqui e ouça depois. Ouça o capítulo 3 e 4 e 5. É sempre assim que a gente tem que fazer. Foi mencionado no capítulo 4. Então você ouve também o 3 e o 5, porque às vezes traz para você uma compreensão muito melhor daquilo que você leu. Porque geralmente o capítulo que a gente lê está relacionado àquilo que estava atrás, né? E também menciona o que está à frente. Então faça isso. É bom para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual, né? Que a gente está estudando tanto esse ano. E o título desse devocional eu coloquei como um discernimento espiritual prático. Nós vamos ver que aqui em Efésios 4, ele mostra para nós um chamado a essa maturidade espiritual. E se você for observar, é tudo de forma muito prática. Paulo aqui, ele não está falando apenas de dons ou de igreja. Paulo aqui, ele está falando de como viver de uma forma consciente, uma forma madura, uma forma com discernimento. E o discernimento espiritual, ele não é algo assim distante. Às vezes a gente acha que é algo muito misterioso, muito distante. E o discernimento espiritual pode sim ser algo mais profundo, a revelação. Mas o discernimento espiritual, na verdade, está mais ligado àquilo que aparece nas nossas escolhas, nas nossas palavras, na nossa atitude diária. O discernimento, ele é algo que precisa ser diário na nossa vida. Ele não pode ser só de vez em quando eu tenho discernimento. Só de quando eu vou tomar uma decisão eu tenho discernimento. Só quando eu estou na igreja eu tenho discernimento. Não, o discernimento espiritual, para nós cristãos, ele tem que fazer parte da nossa vida. E Efésios 4, no capítulo 4, verso 14, eu não vou conseguir ler tudo, como da outra vez, que eu acho que foi o que tomou mais tempo. Então, o Efésios, capítulo 4, verso 14, diz assim: O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha para você ver a maturidade espiritual. Criança não tem discernimento, né? Criança não tem entendimento. Aí ele continua dizendo: levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. A falta de discernimento, ela nos torna pessoas instáveis, jogada de um lado e para o outro, de para lá e para cá, né? A gente vê muito isso às vezes nas nossas próprias palavras. Às vezes a pessoa tem um sim, mas de repente ela já tem um não. Às vezes ela tem um não, mas de repente aquilo que ela falou que ela nunca fazia, ela já está fazendo. E aí torna aquela instabilidade. Quem não discerne, ela muda de opinião muito fácil. Porque quem discerne, ela tem uma convicção maior. Aí você vai ver no verso 29 que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Verso 29. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se você deixar levar por outras vozes,
Isso aqui acontece muito fácil. Você precisa ouvir a voz de Deus para você ter discernimento daquilo que você vai seguir. Então, nós não podemos viver controlados também emocionalmente. Viver emocionalmente descontrolado. A gente precisa ter essa palavra, essa graça, essa certeza, essa convicção. No verso 31 diz: livrem-se de toda amargura. O que que é isso? Livre-se, ó, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Tudo isso, às vezes, principalmente a indignação, ela às vezes vem de uma falta de controle emocional que nós vivemos nele por falta de discernimento, por falta de ter esse discernimento consciente, ficar achando que isso vai acontecer de forma misteriosa, de forma mágica na nossa vida. E o verso 32 ele fala: sejam bondosos e compassivos, completamente o contrário das atitudes que está no verso 31. Logo ele fala, né? Sejam bondosos e compassivos um com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, quem tem discernimento, ele filtra o que ele fala, ele filtra o que ele ouve, ele não aceita tudo como verdade. Ele analisa, ele olha se isso está na Bíblia, se isso vai com os princípios. E outra coisa muito importante, ele permanece firme, mesmo sobre pressão. Porque às vezes você tem uma convicção, você tem um discernimento espiritual, mas você é tão pressionado que você é levado a agir de forma contrária àquilo que é a verdade, aquilo que é o certo. Então, discernimento prático é saber. Isso vem de Deus. Não, isso não vem de Deus. Tá me impressionando, tá me empurrando, mas eu vou permanecer naquilo que vai honrar o nome do Senhor Jesus, que vai honrar a minha fé, que vai honrar o Deus que eu sirvo. Então, o discernimento, ele, para viver, ele é para viver, assim, na nossa nova identidade. Se você ler no verso 22 e 24, vai para o verso 22 e 24 de Efésios capítulo 4. Fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? Ensinados a se despir do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o discernimento, ele nos faz rejeitar o velho homem e escolher sempre uma nova atitude, uma atitude que representa a minha semelhança no meu Criador, no meu Deus. Nisso não é automático, gente. Isso precisa ser uma decisão diária nas nossas vidas. Isso tem que ser consciente, não é mágica. Para eu e você precisamos discernir os pensamentos que vêm na nossa mente. Tem pensamento que vem na nossa mente que não é do Espírito. Que não é do Espírito. Tem desejo que vem no nosso coração, no nosso corpo físico, na nossa mente, que não são desejos que vão honrar o Senhor, que são desejos que nós precisamos correr deles. Tem comportamento que eu e você tem hora tem que ter vontade de ter, que a gente sabe que esse comportamento depois a gente vai ter que provavelmente até consertar, e às vezes consertar é muito mais difícil, não é verdade? Então, às vezes é melhor você segurar a boquinha, segurar algumas palavrinhas ali, ficar caladinho no ambiente, porque tem coisa que eu e você não conseguimos mudar. Então, nem tudo que você sente deve ser alimentado. O velho homem, ele está dentro de nós.
E eu e você precisamos do Espírito Santo para dominar ele de forma consciente o tempo todo. O velho homem, ele diz assim, ó, responde. Responde, porque com duas palavras você já mata. Você tem que ser a última a falar. Reage, reage, joga a panela na parede, né? Bate a porta, bota a mão para fora, faz alguma coisa. Reage, porque você tá no seu direito, você tá certo. Explode, né? Chuta o pau da barraca. Não, já deu, né? Tem alguém aqui do estupim curto, que nem eu, que chega a veia, bate aqui no pescoço assim. Mas aí o que que o Espírito tá falando? Calma, perdoa, domina, né? Aí, se você subir lá no verso 22, no verso 2, vai lá no verso 2, você que tá com a Bíblia, olha para você ver, para não ficar só nas minhas palavras. Sejam completamente humildes e dóceis. Nessas horas você precisa ser humilde. Ah, nessa hora você precisa buscar a doçura do Espírito Santo. Aí ele continua falando a parte que é mais difícil para nós mulheres. Sejam pacientes. Aí a parte que é mais difícil, não só para mim, para você mulher, mas para a igreja, para o ser humano, suportando uns aos outros com amor. Oh, meu Deus, esse versículo existe. Suportando. Eu tenho que suportar, pastor, aquele irmãozinho. Nós temos que suportar, porque nem Jesus, nem o próprio Filho de Deus excluiu aquele irmãozinho. Pelo contrário, ele estende sobre ele a graça maravilhosa dele. Então, continuando, suportando uns aos outros com amor. Não é com fingimento, não é com faz de conta, é com amor. Daí no verso 3 ele fala: façam todo o esforço. Ah, vai ser fácil, vai ser easy, é a hora que eu estiver sentindo, a hora que eu estiver querendo. Não. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu Deus do céu. Dá vontade de sair correndo, fechar a Bíblia e não abrir mais esse capítulo 4 de Efésios. Mas nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós somos atraídos por esse Espírito Santo. De uma forma ou de outra, por mais que a gente corre, o Espírito Santo nos incomoda. E ele coloca exatamente aquela pessoa que é completamente diferente de você do seu ladinho. Por quê? Porque eu e você também temos que ser suportados. Nós temos aquela partezinha em nós que precisa ser suportado, que a gente não percebe, a gente não quer reconhecer muitas das vezes, a gente acha que está certo, a gente não gosta de chamar atenção naquela área, mas nós temos. E Deus, ele fala para que sejam pacientes, por quê? Porque ele é paciente. Ele tem paciência com a gente de nos trabalhar, de nos afiar, né? Então, o discernimento, ele é reconhecer qual voz você está alimentando. O discernimento, ele é uma voz onde eu reconheço que voz tem me alimentado, que voz tem me levado a ter minhas atitudes, qual é a voz que eu tenho deixado ecoar mais no meu espírito, nas minhas atitudes. O discernimento nas palavras e as nossas atitudes. Né? O verso 24 vai dizer: nenhuma palavra torpe sai da sua boca, da boca de vocês. As nossas palavras têm que ser medidas. Não adianta. Precisam ser palavras que abençoam. Ou então a gente fica caladinho. Porque o discernimento, ele se revela no que você e eu falamos. Na forma em que eu e você reagimos antes de falar. A gente precisa ter uma análise. Isso vai edificar? Isso é mesmo necessário? E outra, isso vai resolver? Porque muitas das vezes a forma que eu vou falar não vai nem resolver. Vai ser como colocar lenha numa fogueira.
vai acendiar, vai piorar a situação. Então, se não resolve, não é necessário. E principalmente, isso vai agradar a Deus? Deus vai assinar embaixo dessa atitude, dessa palavra que eu vou falar, dessa forma que eu vou responder? Então, antes de agir, é necessário a gente analisar se nós estamos tomando uma atitude da nossa carne, do velho homem, ou se nós estamos tomando uma atitude debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa sem discernimento, ela não está preocupada, ela fere a outra facilmente. Ela não está preocupada, ela é uma pessoa egoísta. Ela quer mesmo é se saborear ali, porque ela tem uma resposta na ponta da língua para dar. Ela reage por impulso, sem pensar. Ela causa uma divisão, ela não se preocupa em levar uma fofoca para o outro, em destruir uma amizade. Ela não se preocupa em ferir a alma de uma pessoa por falar do caráter dela. Ela não tá nem aí. Agora, uma pessoa com o discernimento do espírito, não. Ela tá sempre buscando construir. Então, ela controla a língua dela, porque ela não quer destruir. Ah, se eu não posso construir, destruir também eu não vou. E olha, muito importante, nosso pastor tem mencionado muito isso comigo. Uma pessoa com discernimento do espírito, ela preserva o ambiente. Ela preserva o ambiente espiritual dela. Ela preserva uma amizade. Ela prefere, ela sabe entrar e ela sabe sair dos lugares, deixando a porta aberta. Você sabia que até no seu trabalho, no nosso trabalho, nós precisamos saber sair, deixando a porta aberta. Isso faz parte, isso é discernimento espiritual, e isso não é sobre mágica, isso é sobre uma ética cristã. É ética cristã, saber entrar, saber sair, saber valorizar as pessoas, saber deixar Deus agir em coisas que eu e você não vamos conseguir mudar. Então, o discernimento espiritual, ele não é um dom distante. Ele não é aquele dom que nem a música, sabe? Ah, a pessoa cresceu e ela tem facilidade de aprender a tocar um instrumento. Ah, a pessoa nasceu e ela tem o dom do evangelismo. A pessoa nasceu e ela aprendeu. Quando eu coloquei a Alissa na natação, eles falaram que a Alissa era natural, era um dom. Ela aprendeu a nadar muito fácil, né? Então, não é sobre esse dom, não. O discernimento espiritual, ele precisa ser uma busca. É uma busca diária em Deus, é uma busca diária na palavra, é uma busca diária na oração, é uma busca diária no análise. Querer analisar eu mesma, querer observar o que as pessoas estão falando sobre mim. Será que é realmente verdade ou será que não é? Não é pegar as coisas ruins e carregar para você e desistir de tudo. Não, é analisar de quem está vindo. Essa pessoa que está me falando dessa área, qual a autoridade que ela tem sobre a minha vida? Ela me ama? Ela quer o meu bem? Ela quer o meu melhor? Observa a vida das pessoas que te trazem pontos na sua vida que precisam ser melhorados, sabia? Essa pessoa vive isso. Essa pessoa ela é uma pessoa que está buscando estar perto de Deus, ou ela é só uma pessoa mesmo que está ali para ferir, para criticar, a opinião dela é válida? Esteja perto de pessoas que têm sobre você, que você tem essa confiança de ouvir uma opinião válida. Eu sempre pergunto, é, vou usar a Jamile, né? Converso muito com a Jamile. Ela sempre, fulano falou isso e isso comigo. Eu falei assim, e quem é fulano? Como que é a vida de fulano? Como que é a vida espiritual de fulano? Como é a vida emocional de fulano? Como que o fulano age? Você acha mesmo que essa pessoa
É relevante a opinião dela sobre a sua vida? Tudo isso você precisa analisar, porque senão você perde o discernimento das pessoas, o discernimento espiritual por estar ouvindo pessoas que não querem o seu bem. Isso é importante. Você perde o discernimento espiritual por estar deixando vozes que não querem verdadeiramente o seu bem. Então, oração para você fazer essa semana. Deus, me mostre as pessoas que realmente querem o meu bem. Me dê discernimento das pessoas que realmente querem o meu bem. Me revela. Não me deixe enganado com as pessoas com quem eu tenho caminhado. Gente, eu te garanto, Deus mostra. Deus, ele mostra, ele revela. Você começa a ver, você não fica enganado. Então, para a gente terminar, que eu prometi que eu não iria demorar hoje. Para a gente terminar, se você perdeu tudo aí, não entendeu nada, eu vou resumir em quatro coisinhas que você vai anotar. Efésios 4, que nós lemos hoje, nos ensina que o discernimento é não ser criança espiritual, ou seja, crescer, buscar crescer espiritualmente. Como que eu busco crescer espiritualmente? Aprendendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando estar perto do Espírito Santo. Segundo, deixar o velho homem, ou seja, fazer escolhas, escolher, decidir. Não espere isso acontecer como mágica, você dormir e acordar com discernimento. Não. Escolha buscar o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. Escolha buscar diariamente ter um discernimento. E terceiro, cuidado com as palavras e atitudes. Filtrar as próprias palavras, filtrar as próprias atitudes. Coloca um filtro aí em você mesmo. Coloca um filtro. Lembrei daqueles filtrozinhos do Brasil que você colocava até um vestidinho nele, né? Aí dentro tinha uma vela assim, um filtro, né, que você tirava para lavar. Coloca um filtro desse, um filtro espiritual para você filtrar as próprias palavras, a própria atitude. E para a gente poder refletir, eu quero que se você tem pessoas que gostam de anotar, anota aí para você refletir depois. O que eu preciso parar de aceitar por falta de discernimento? O que você tem aceitado por falta de discernimento? Às vezes a gente aceita muita opinião, a gente aceita estar em lugares, a gente aceita fazer coisas porque a gente está sendo pressionado. Aí a gente começa a viver duas vidas, né? Lá na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. Segundo, qual a área da minha vida ainda está imatura? Ah, e a gente às vezes a gente olha assim, não, pai, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Então, antes disso, procure a área em que você está sendo imatura. Não é difícil? É difícil você olhar para a parte negativa. A gente quer olhar para o positivo, né? Mas se você descobre a parte que você está sendo imatura, eu tenho certeza que você não vai errar nela mais. Vai ser como tirar com a mão. E terceira, minhas palavras têm edificado ou destruído? Porque nós precisamos levar mais a sério o poder das nossas palavras. Às vezes a gente destrói a gente mesmo com as nossas palavras negativas. Então, guarde isso no coração de vocês. Discernimento espiritual não é saber muito, é buscar viver de forma assertiva. Discernimento espiritual não é saber muito. Ah, quem tem discernimento espiritual é quem já estudou muito, né? É quem sabe muito, quem tem muitos anos de igreja, é quem ora muito, quem jejua muito. Não. Discernimento espiritual não é saber muito, é buscar viver de forma assertiva.
Essa palavra é para você que tem iniciado essa caminhada espiritual e acha que você está muito lá atrás. Você se compara assim, não, fulano tem muitos anos de igreja, né? Fulano tem uma postura, ele está lá na frente. E eu tô cá atrás, não. Não é sobre tempo de igreja, não é sobre a sua idade, porque você é jovem demais. Não é, é o seu nível de entrega a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um nível de busca. Amém? Vamos orar? Para a gente poder conversar um pouquinho. Ah, Pai, obrigada, Pai. Pai, essa palavra, ela não é uma palavra fácil para nós. Ela é uma palavra que ela vai contra, Senhor Jesus, algumas atitudes que nós temos. Ela vai contra, Senhor Jesus, algumas coisas que nós às vezes até gostamos de dar a melhor resposta, de ser a última a falar, de agir, Senhor Jesus, impulsivamente. Difícil, Pai, porque às vezes nós perdemos o controle. Às vezes, Senhor Jesus, tem situação que nos leva no último, no nosso limite, Pai. E a maioria delas é dentro da nossa própria casa, Jesus. Então nós precisamos de Ti para poder digerir essa palavra, Senhor. Nos dê força, Pai, porque essa palavra ela é forte, ela é pesada, mas ela não é para nos matar, Senhor Jesus, é para nos fazer amadurecer, nos fazer crescer, nos fazer mais parecido com o Senhor. Pai, eu te peço, nos ajuda. Nos ajuda a ter esse discernimento. Nos revela, Pai, quem está à nossa volta e quem realmente quer o nosso bem, quem nós podemos ouvir, quem realmente tem tido sobre nós uma autoridade para falar. Qual a voz eu devo ouvir, Pai? Revela para cada uma de nós, Senhor Jesus, a voz certa, que nós possamos ter uma direção no Teu Espírito, Senhor Jesus, das nossas atitudes. Coloca a palavra sábia na nossa boca, Senhor Jesus. Nos ajuda a crescer de forma que edifica as outras pessoas. Não de forma que nos tornamos orgulhosos e achamos que nós somos melhores do que os outros, Pai, mas de forma que nós possamos edificar a nossa casa, edificar umas às outras ali na igreja, edificar, Senhor Jesus, o nosso trabalho, os nossos patrão, e onde a gente for, que a gente possa ser bênção, que as pessoas possam nos buscar para pedir conselho, para pedir uma palavra de sabedoria, que as pessoas possam enxergar em nós, que nós estamos tendo um discernimento não apenas por conhecimento de humano, mas um discernimento que vem do teu espírito, um discernimento espiritual, Pai. Senhor Jesus, da mais nova a mais velha aqui, da mais recente no teu evangelho, aquelas mais antigas que começaram já há tempos, que tem tempo de igreja, Pai, nos ajuda. Não nos deixe perder a sensibilidade do teu espírito, Pai. Pai, eu peço sabedoria, graça sobre cada mulher aqui, Pai. Quando nós entramos aqui, a irmã Sheila estava ali liberando o jantar, Pai. Parou para poder estar aqui, para ouvir a tua palavra, Pai. Cada mulher aqui tem uma correria, que não seja em vão esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar realmente fazendo desse momento um momento, Pai, onde tem sido significativo para nós, Pai. Pai, nós não somos mulheres que temos tempos a perder. Nós estamos aqui crendo que nós estamos ganhando tempo, porque a tua palavra diz que aquele que buscar primeiro o teu reino, as demais coisas lhe serão acrescentadas, e nós cremos nessa palavra. É por isso que nós estamos aqui, Pai. É por isso que nós entregamos as nossas palavras, nossas atitudes, a nossa ação nas tuas mãos, crendo, Pai, que sozinha nós não podemos, nós dependemos do teu Espírito para cada coisa que foi mencionada aqui nessa noite, para crescer e não sermos mais como criança espiritual, para escolher, Senhor Jesus, não permitir o velho homem agir e para nos analisar, nos filtrar, para que de nós possa sair sempre um suco bom, Pai, porque nós somos fruto do Teu Espírito Santo.
que nós possamos, Senhor Jesus, exalar a tua essência nesses dias. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.